Boa tarde, como vocês têm passado? Espero que todos estejam bem, estejam alinhados aí com o seu propósito, com as suas energias, com o divino que existe em cada um de nós. Eu gostaria de fazer uma conversa, né? Ter aí um bate-papo com vocês. Nesse momento, há a impossibilidade do contato mais presencial, né? Do abraço fraternal, do carinho de uma forma mais espontânea, mas vamos fazer esse contato, esse encontro, como se nós estivéssemos reunidos em nossas salas, em nossa rotina, né? Nossas vidas de uma forma geral, comum. Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito dessas energias que nós estamos vivenciando agora e tentar trazer para vocês uma visão, né, através aí do tarô e o que os arcanos nos trazem através da numerologia dos anos. Eu vou começar um pouquinho, vou dar um passo para trás para a gente poder entender um pouco o que nós estamos vivendo em relação ao ano 2020, né? A partir do ano de 2000, né, do século 21, nós começamos a ter o contato com um arcano, que é o julgamento, né, com o arcano 20. Então, durante todos os anos de 2000, né, de 2000 até 2999, nós vamos estar, né, 2099, né, ano 2099, ano 2099, nós vamos estar sobre uma regência, né, global, macro, do arcano, o ajustamento, que é o arcano 20. Então, o século 21 vem nos trazendo uma necessidade de um olhar para dentro, né? De um reequilíbrio das nossas energias e de um despertamento. Há uma necessidade de despertar, que nós, como seres divinos, venhamos a despertar sobre a nossa divindade, sobre a energia que Deus traz dentro de nós. Isso fica muito claro na carta, se vocês observarem, né? Existe uma alma ali, que não faz uma conotação de gênero, se é homem, se é mulher, se é novo, se é velho. Ele está saindo da sua cripta, né? Do seu caixão, da sua cova. E no que ele sai, nós vemos que ele está deixando. O que ele deixa lá dentro dessa cova? Ele está deixando o velho. Ele está deixando aquele corpo, está deixando aquelas experiências, está deixando aquela ossada que fala das nossas estruturas antigas. Ele está se elevando sobre si mesmo, ele não está se elevando sobre ninguém, ele não está se elevando sobre nenhuma outra pessoa, ele se eleva sobre si mesmo e é acolhido e recebido. E nós vemos aqui uma figura masculina, uma figura feminina, que podemos entender como sendo o seu ânima e o seu ânimos, como sendo o seu masculino assertivo, o seu feminino assertivo, o seu consciente, o seu inconsciente, a sua luz, a sua sombra, né? O divino que permeia cada um de nós, essa figura, esse casal, por estar ali com barbas e cabelos louros, ele representa ali o divino, representa ali o que existe de mais puro e de mais é, é, glorioso da nossa própria personalidade. Ele está sendo convocado por um anjo, né? Esse anjo toca a trombeta e que faz o despertar, né? Então, desde o ano de 2000, se todos se lembrarem, nós estamos escutando essas trombetas do alto, através da convocação sobre a renovação, através da abertura de vários portais. Foram feitas várias aberturas de vários portais, o último foi o 22, né? Então nós tivemos vários portais que foram abertos para quê? Para que pudéssemos, de uma forma consciente, fazermos essa transmutação. É como se fosse a passagem do estado da lagarta, né, que passou pelo processo de ser lagarta, depois passou pelo processo do casulo, e nós hoje estamos vivendo o processo da, da experimentação da borboleta, que está passando pela abertura pequena do casulo,
fazendo com que ela se esforce, fazendo com que essa borboleta, num ato de amor a si mesmo, esforce-se para sair desse casulo, levando toda a linfa, né, toda a energia, toda a parte líquida do seu corpo para suas asas, para o seu corpo, para que ela possa ter a condição de alçar voos e fazer um grande voo, o primeiro voo dessa borboleta, polinizando inúmeras outras árvores e flores. Então, hoje nós estamos vivendo mais esse processo da transição, né? Alguns estão abrindo, alguns ainda estão nos seus casulos, outros já começaram a abrir, alguns estão se espremendo por essas frestas e alguns estão começando já a colocar parte dos seus próprios corpos para fora desse casulo, que seria num pensamento mais holístico, que é o nosso despertamento, tá bom? A segunda carta do ano 2019, ela é a carta do Sol, né? Então eu fiz uma divisão simples, né? 2019, 20 para o ajustamento, a carta 19 é a carta do Sol, e o Sol vai trazer o quê? Vai trazer a alegria, vem trazer a leveza, vem trazer o entusiasmo, vem trazer a certeza de que podemos e que temos a energia. Todas essas duas cartas, como qualquer outra carta do tarô, ela sempre tem um aspecto luz e sombra. Mas eu vou tentar trazer para vocês aqui os aspectos luz, porque o aspecto sombra nós já estamos vivendo. O aspecto sombra foi o que nós vivemos no ano de 2019 e nós estamos vivendo muito presente através da mídia, de um modo geral, o aspecto sombra. Então eu vou dar ênfase ao aspecto luz para que nós possamos, através da luz, passar por esse momento. Então, como que nós vamos fazer essa transição, essa transformação? No ano 2019, era para reconhecer o nosso valor, através da energia do nosso plexo solar, da energia que nós não estamos sozinhos, da energia que existe um Deus de puro amor, representado no nosso sistema solar pelo Logos solar, pelo Deus Hélio, que é o Sol, irradiando as nossas consciências, trazendo as nossas consciências. Então nós percebemos que na carta do ajustamento, por trás do anjo, também tem umas labaredas de fogo. Vocês percebem que as labaredas de fogo, ele também está ali, é vermelho e amarelo, as mesmas cores que são da labareda da carta do Sol. Então, há um despertamento, mas um despertamento da consciência. Não vai ser um pó do pilim-pim-pim, não vai ser uma coisa feita por terceiro, não vai ser uma coisa mágica, vai ser um autodespertamento nosso, nós estarmos conscientes. A soma numérica do ano de 2019 dá 12, né? 2 mais 1 mais 9, que é o arcano O Pendurado, que é o arcano 12, O Pendurado. O que traz o arcano O Pendurado? O Pendurado ele traz para a humanidade a referência de olhar o mundo com outros olhos, com uma nova visão, de uma nova forma de percepção, de ter a humildade, porque no momento que nós estamos pendurados, percebe que ele, mesmo sendo um princípio masculino, né, porque é um homem e é um princípio masculino nessa carta, ele precisa da ajuda de terceiros para poder se manter ali. Ele precisa que alguém lhe dê água, que alguém lhe dê comida. Então, foi um chamamento em 2019 para que a humanidade desenvolvesse a empatia, a solidariedade, o amor ao próximo, a caridade. Esse foi um dos chamamentos ali, como se for o resumo do chamamento entre o arcano 20 e o arcano 19. A síntese dessas duas energias é: seja empático, tenha amor, mude a forma de você ver, mude os seus valores. A gente consegue perceber que, uma vez estando de cabeça para baixo, não é possível mantermos os nossos valores. Aquilo que nós carregamos nos nossos bolsos, os nossos valores emocionais, os nossos valores materiais, representados por moedas douradas e moedas prateadas, elas vão cair do nosso bolso. Então, aquilo que o nosso cabelo, ele fica solto. Se vocês perceberem como é que está o cabelo do pendurado, ele está solto. E nós carregamos nos nossos cabelos ainda muitas experiências. São as antenas para o mundo, é a forma como nós pensamos, é a forma como nós nos conectamos através dessas múltiplas antenas sobre os pensamentos de outras pessoas. Ela solta para que nós possamos soltar a forma mental que nós estamos, a forma emocional que nós estamos.
Nesse tarô, que é o tarô de Marseille, ele mostra uma percepção do pé esquerdo. Nós ainda estávamos muito inconsciente. Quem está pendurado, quem está amarrado ao pé esquerdo, nós ainda estávamos muito inconsciente sobre os nossos valores, sobre as nossas necessidades, sobre as nossas tarefas. Então, para o ano de 2019, ele pediu que nós tivéssemos consciência, tivéssemos despertar, fosse feito despertar pelo ajustamento, tivéssemos a consciência pelo sol, para que pudéssemos fazer o abandono e a recodificação da nossa forma de pensar e ver o mundo através do pendurado. Né? Eu trouxe o ano de 2019 mais em função de que o aparecimento do Covid-19 se deu no final do ano de 2019, né? Foi lá no novembro, foi na raspa do tacho do ano 2019. Então houve ainda uma mensagem, uma referência do ano 2019 que foi herdada pelo ano 2020. Vamos agora olhar o ano 2020. No ano 2020 nós temos 2020. 2020, gente, ele está dobrado o arcano, o julgamento. Então é como se tivesse dobrado a aposta. Gente, vamos lá, chegou a hora mesmo, não tem mais tempo de ficar enrolando, de ficar deixando para amanhã, de ficar numa posição de que amanhã eu vou fazer, que na próxima encarnação eu vou fazer, que esse trabalho é responsabilidade do outro, não é do outro. O trabalho é responsabilidade nossa. É nós que devemos fazer a nossa tarefa dentro de nós mesmos e sermos pessoas melhores inicialmente conosco. Quando a nossa energia muda, o mundo muda à nossa volta. Não adianta nós ficarmos olhando o que o outro está fazendo ou o que o outro deixou de fazer. Façamos a nossa parte, façamos a nossa mudança, façamos a nossa elevação, façamos a transmutação alquímica dos nossos sentimentos. Se temos raiva, vamos perdoar. Se temos ódio, vamos perdoar. Se temos culpas, vamos nos perdoar. Se temos desejos, vamos ter a certeza de que Deus vai suprir, que Deus trará. Se estamos doentes, vamos aumentar a nossa vibração através da energia do amor. Se estamos com medo, vamos modificar essa frequência através da energia do amor, para que possamos alcançar maiores benefícios para a nossa saúde, para o nosso meio social, para a nossa família e para toda a humanidade. O ano de 2020, na soma linear, dá o número 4, que é o Imperador. O Imperador, ele é um grande administrador, né? Ele, no início das eras, né, ele era o rei que fazia o julgamento. Não existia a pessoa da justiça. Quem fazia, quem ditava os decretos, as leis e fazia os julgamentos do povo, era o imperador. Então nós estamos hoje sobre um aspecto da sua maior hierarquia, porque a Carta da Justiça, mesmo sendo sendo arcano 8, se nós formos pensar um pouco dentro da estrutura como foi montada o tarô, né, que era da Idade Média, mesmo que houvesse a justiça, a última palavra era do rei. É como se fosse em algumas repúblicas, né, que houvesse o induto, né, que algumas permite a Constituição, que mesmo que a justiça condene alguém, pode chegar lá o presidente e dar um induto, pode dar uma anistia. Nos Estados Unidos a gente vê muito isso claramente, né? Mesmo alguém sendo condenado pela justiça à pena de morte, pode chegar o governador, o presidente e dizer, não, esse cara não, eu vou anistiar a pena de morte, ele vai ficar preso, mas não vai morrer. Ele é a última palavra, né? Ele é a última palavra sobre aquilo que rege, e ele rege a matéria. O imperador ele rege a matéria. Então nós temos o ajustamento nos trazendo uma referência kármica, mandando que nós tenhamos o despertar. Há uma necessidade, eu vou repetir isso algumas vezes, que há uma necessidade do nosso despertamento. Precisamos despertar, precisamos acordar para nós mesmos, acordar para o que está ao nosso entorno, na nossa vida. E o imperador veio falar isso. Ele é um grande gestor da vida.
Então ele traz e ele defende a vida. A vida tem que ser vista de um modo muito abrangente. Quando nós nos excedemos no consumo, na destruição da natureza, na destruição das relações, no excesso, na loucura do excesso, do ter e do ser, estar ocupando uma posição de destaque, nós entramos num conflito e numa espiral de ruína dentro da energia do imperador. O imperador ele quer que gere o progresso, então nós vamos ter desenvolvimento de progresso, de vacina, de tecnologia. Algumas coisas que estavam concentradas apenas num único país vai começar a expandir para que outros países comecem a entender que não adianta toda a vida dinâmica do planeta Terra está apenas sobre uma única bandeira, e nós precisamos ter essas bandeiras diversificadas, termos referências domésticas de tecnologia e de produção. Isso é uma forma do imperador racionalizar também e distribuir a tecnologia, o conhecimento e a renda de uma forma planetária. Há uma necessidade de um corte, de uma seção? Também há. Como um grande administrador, ele é como uma empresa. Se ele vê que está havendo desperdício na sua, na sua estrutura de produção, ele vai cortar alguns cachos, ele vai cortar alguns processos, ele vai otimizar alguns processos, ele vai redirecionar algumas pessoas a outras atividades, da mesma forma que seria numa empresa. Se o processo produtivo deixou de utilizar uma determinada máquina, ele vai pegar aquele contingente que trabalhava naquela respectiva máquina, ele vai direcionar para outras máquinas. Mas para essa transição precisa haver um treinamento, precisa haver um período de adaptação, precisa haver uma logística, e isso também vai acontecer. O que precisamos nesse momento, volto a falar, é mantermos a fé em Deus e sabendo claramente que Deus está por nós e não nos deixará desamparado. O arcano 4, né, o número 4, que representa o imperador, ele pode ser também formado por outras duas formas dentro do tarô. Né? Vamos chamar de arcanos ocultos. Né? Vamos dar esse título. Porque, por exemplo, o arcano 13, que é a morte, que é o arcano sem nome, né? Em alguns tarôs, inclusive nesse tarô de Marcelli, ele aparece sem o nome. O 13, que é 1, mais o 3 dá 4, e o arcano 22, que é o bobo, né? Que é o louco, alguns conhecem como louco, ou bobo, ou andarilho, né? Que é o 22, ele também é 2 mais 2 dá 4. Então vamos falar rapidamente sobre essa vertente. Então, dentro da energia do imperador, nós temos a energia da morte e temos a energia do mestre. O bobo, quando ele está no início da sua jornada, que ele é o zero, ele é o bobo, ele é totalmente o bobo. Ele é aquela pessoa distraída, aquela pessoa que não tem nenhum tipo de... Ele não acessou os seus valores que estão na sua sacola, nas suas costas. Ele está totalmente inconsciente. Mas quando a gente fala do arcano, o bobo, na energia do 22, ele já fez toda a trajetória do iniciado, que é a viagem do herói. E ele já passou pelas 21 estações, que vai do mago até a estação do mundo, que é a estação 21, e ele já se tornou senhor de si mesmo. É o que nós estamos falando lá, quando nós falamos do arcano 20, que é o julgamento. É ser senhor de nós mesmos. É ouvir uma reclamação da mídia, ou de um parente, ou um medo de alguém, e ter a certeza que Deus vai prover. É ter uma situação, até mesmo uma situação de perda, que é o caso da morte, perdeu o emprego, perdeu a liberdade que está em quarentena, foi restringido em alguma coisa que gosta de fazer, que gosta de produzir, que gosta de consumir, que gosta de viajar, está vivendo um processo de limitação, que nós vamos falar do arcano da morte, não como um aspecto da morte física, mas como um aspecto de limitação de algo, de um excesso, de uma poda. Eu gosto de considerar o arcano 13 da morte como sendo um jardineiro. E o jardineiro, de tempos em tempos, como sendo da mesma forma que o jardineiro divino, Deus, a vida, né, ele de tempos em tempos, ele precisa fazer uma poda nas suas árvores.
que somos nós, nos seus brotos, nos seus rebentos, para que possamos, ao passar por esse período de dor, né, não tem como fazer uma poda sem ter algum tipo de sofrimento, porque ao podarmos uma árvore, podamos os galhos que estão mortos, mas muitas das vezes podamos aqueles que estão começando a ficar seco ou aqueles que precisam ser podados de algum aspecto de nossa vida que está começando a crescer, mas são aspectos deletérios e são aspectos nocivos. Então, o Arcano 13, nesse aspecto do ano 2020, eu vejo ele como sendo um aspecto de corte, de cortar coisas que não nos fazem mais bem. São aqueles processos que o imperador, na sua gestão global e mundial e planetária, observou que o comportamento do planeta Terra, dos habitantes do planeta Terra, se excederam, desgastaram a árvore, não só a árvore planetária, mas como a árvore individual de cada um, e pediu, através da energia do Arcano 13 a morte, que fosse lá com sua foice e cortasse. Então, gente, observe um pouco, e por favor eu peço isso, que observem o que foi cortado na vida de vocês. Foi cortado o trabalho? Para e reflita. Como eu estava no meu trabalho? Eu reclamava do meu trabalho? Eu falava que queria fazer outra coisa? Eu falava, ou expressava, ou pensava, ou sentia que aquilo ali não era meu lugar, que eu queria fazer outra coisa, que eu trabalhava dentro do escritório, mas queria ser autônomo? Eu trabalhava num ambiente que eu não gostava das pessoas? O que levou, o que a minha própria vibração, que é sempre a nossa vibração, fez com que eu atraísse para mim a energia. Porque, gente, olha só, se eu tenho 3 arcanos com a mesma vibração do 4, que é o Imperador, a Morte e o Bobo, por que eu atraí na minha vida a vibração do 13? Eu poderia ter atraído a vibração do 4. Eu poderia ter atraído a vibração do 22. Então, é importante que se observe aqueles que estão adoecidos já com o próprio processo do vírus, perceba que ainda há tempo de vibrar uma energia da saúde, do arcano do 22, de ter a leveza, de ter a confiança, ou da própria energia do arcano do 4, que é a energia do imperador, que fala da vida da matéria, está encarnado, está firme, está sólido, está convicto de que quero estar no planeta Terra, quero estar vivo, quero fazer as coisas, tem outras coisas a serem feitas na minha vida, eu quero viajar, eu quero ver meus filhos crescerem, eu quero ver meus netos crescerem, eu quero reformar a minha casa, eu quero ser um ser humano melhor, eu quero fazer algo que possa fazer a diferença. Observe, meus queridos, meus amados. Da mesma forma como muitos de nós já passamos por processos dentro do nosso mercado de trabalho, que de tempos em tempos aparece uma situação de demissão em massa, o planeta Terra está passando por esse processo, né? Dentro do jargão de onde eu trabalho, eles chamam de barca, né? Eu vou usar esse jargão da barca porque ela tem muito a ver com a barca dos mortos, que é a barca do Arcano 13, né? Que é o barco de Carontes, né? Quando os nossos chefes, nossos tutores, nossos supervisores, gerentes, diretores fazem a lista para fazer a demissão, eles olham o nome e vê a função. Então ele vai lá o meu nome, Alessandro. Ele olhou lá e falou assim: nossa, Alessandro é importante dentro da organização da minha empresa. Eu não vou botar o Alessandro na primeira leva. E se o Alessandro se mantém importante dentro da organização, mesmo outras pessoas estando sendo mandadas embora, e entendam, gente, esse mandar embora são as mortes, o mandar embora, são as demissões, o mandar embora, são as perdas. Procurem serem importantes na Terra, fazer a diferença na Terra de forma positiva, de forma amorosa, de forma renovada, para que quando passar o nome de vocês pela lista do barco de Caronte, ele fala assim: não, esse aqui é importante ainda para o serviço do imperador. O imperador vai poder utilizar
e aí você fala o seu nome. O operador vai me utilizar para reconstruir o planeta Terra na transição do planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração e na sequência para um planeta ditoso, um planeta de luz. Então, que nós sejamos realmente importantes nessa transição para que, com leveza, que é a leveza do Arcano 22, do Bobo, do nosso andarilho, de ter essa leveza, de aceitar todo mundo, gente. A leveza que o Bobo traz é aceitar a opinião. Não importa se a opinião é contrária de vocês, não está na hora da gente ter conflito de interesse. Vamos nos unir, vamos nos dar as mãos, vamos ver aquilo que é importante. Olha para dentro da sua casa. Nós fomos colocados hoje dentro das nossas casas. E aí eu vou falar um pouco disso aqui no Arcano. Os enamorados. Aonde que entra os enamorados nessa análise? O primeiro dia do ano foi o dia 1º de janeiro de 2020. Se você soma 1 mais 1 mais 2 mais 2, dá 6, os enamorados. O mundo como um todo foi chamado, foi obrigado, através da energia do Covid-19, a entrar e ficar dentro de suas casas ou reduzir as suas participações externas. Então, gente, é um momento de nós olharmos para dentro dos nossos lares, onde nós estamos hoje. Muitos estão nos lares, mas alguns estão em hospitais. Mas mesmo estando em hospitais, é olhar e ver quem está à nossa volta. Aqui nós vemos um jovem, né, que é o iniciado, né, que é o neófito, né, fazendo a sua jornada. Ele está na estação 6, que é a estação dos enamorados. Ele vê uma mulher mais madura à sua direita e uma mulher mais nova à sua esquerda. Aqui nós temos a referência, gente, do nosso passado, daquilo que nós não conseguimos resolver nas nossas vidas, e tanto externamente na nossa família de origem, como na nossa família atual, como atualmente na nossa família que nós estamos ou onde nós estamos. Então, há um momento, gente, que através da energia do Cupido, que fala do amor, amor primeiro por nós, gente. Independente de onde fisicamente vocês estejam, eu peço que vocês possam analisar as experiências passadas representadas por essa senhora mais velha, que possa olhar com amor essas experiências, olhar com gratidão essas experiências, olhar com perdão por essas pessoas e auto-perdão por nós mesmos e por essas pessoas e por nossas decisões que tomamos, independente de qual foi a decisão tomada. Isso não é a questão agora é entender que foi tomada naquele momento o melhor que nós tínhamos para dar, crescermos em nós e olharmos as situações atuais do confinamento, da falta, do medo, da ansiedade e tratar todas essas energias com entendimento e com fé, com amor, sabendo que estamos sempre com um anjo. E aí independe do credo de cada um. Alguns vão pelo seu credo, é um anjo, outros é um guardião, outros é um mentor, outros é um protetor. Não importa. O nome não importa. O nome é muito pequeno frente à energia de que esse amigo, né, eu acho que é a melhor expressão e a expressão mais ecumênica é amigo, que esse amigo nos traz. Então pensemos nesse amigo, pensemos em Deus como amigo, pensemos em Mestre Jesus como um grande amigo, em Mãe Maria como uma grande amiga nesse momento, nos acolhendo, nos colocando no colo, nos ninando, para que nós tenhamos fé. Fé em Deus, fé na vida, fé em nós, fé que não estamos desamparados, fé que o planeta Terra, como uma grande nave espacial que voa livremente no espaço sideral, está sob a condução de uma força maior, de uma força que nos conduz, que nos ampara e que nos protege. Agradeço a oportunidade de falar com vocês, agradeço por vocês terem me ouvido e que possamos juntos passar por essa experiência vivos, renovados em nós e em Cristo. Muito obrigado, que assim seja.
Graças a Deus.